Boa tarde a todos. Dá início aqui a mais uma aula, curso de Economia Política 1. Vou continuar a discussão sobre a teoria da mais-valia. Lembrando que esse é o assunto inicial da segunda unidade. Essa aula aqui é síncrona para a turma 1 e assíncrona para a turma 2. Ok? Aula do dia 12 de novembro. No dia de hoje eu só vou ter aula pela tarde. Pela noite eu não vou dar aula para a turma 2, no dia 12. No entanto, para a turma 2, vou dar uma aula na próxima terça-feira, no último horário da noite, para substituir a aula de hoje, que seria hoje à noite. Antes de dar continuidade, né, como é usual, de costume, vocês receberam a gravação da aula passada? Vocês receberam a gravação da aula passada? Alguém não recebeu? Quem não recebeu... Do dia, quer dizer, boa tarde, professor. Do dia 6 eu recebi aqui. Essa? Isso. Na verdade, foi gravada dia 5, né? Mas eu mandei, acho que foi dia 6 mesmo. Beleza. Tá, Que é sobre o a segredo de mais-valia, produção da né? mais-valia, isso. Isso, então beleza. Se recebeu, ótimo. Quem não recebeu, manda um e-mail para mim, né? Lá no meu e-mail institucional, que eu envio o arquivo com o link, ok? Isso para quem não recebeu. Bom, hoje vamos dar continuidade na teoria da mais-valia. Só que essa teoria, ela é, digamos assim, o pilar central, né, de toda a teoria econômica do Marx. E essa teoria, ela tenta responder a uma questão que é central dentro da economia política, ou seja, qual é a origem do excedente econômico? Então, existem várias respostas, né, para várias tentativas de respostas para essa questão sobre a origem do excedente, que é aquele delta D que vocês, né, até porque é a partir daquele excedente, né, que é possível uma economia se desenvolver economicamente. Então, a economia se desenvolve economicamente a partir do momento que ela destina uma parte do seu excedente econômico, né, para viabilizar o aumento da capacidade produtiva de uma determinada economia nacional, né, um determinado sistema econômico. Então, como o capitalismo é um sistema dinâmico, né, como as economias capitalistas em geral tendem a se desenvolver economicamente, essa questão sobre a origem do excedente é uma questão de extrema importância, né? E aí existem várias respostas, né, a essa questão sobre a origem do excedente. Inclusive, tem teóricos que dizem enfim, que dizem que não há excedente, que isso, enfim, é uma discussão sem importância, né? Principalmente a tradição neoclássica, que abandonou um pouco dessa discussão do excedente. Mas os grandes teóricos da economia, Keynes, Marx, Smith, Ricardo, Malthus, todos eles, né, tentaram compreender não só a origem, mas também as causas, né, da formação do excedente, né, da geração do excedente econômico. Então, eu estou apresentando aqui para vocês apenas uma das respostas possíveis para essa questão extremamente complexa e importante no âmbito da economia política. Então, a teoria da mais-valia, ela tem como objetivo fundamental explicar como se produz o excedente, né? Onde se gera, qual é a fonte do excedente, qual é a fonte da mais-valia. Bom, nós vimos lá na aula anterior que o excedente ele não pode ser gerado no comércio, ou seja, na esfera da circulação de mercadorias. Né? Por que não? Porque num sistema econômico capitalista, na economia capitalista,
toda compra corresponde a uma venda. São pares, né, que estão ligados. Então, se alguém comprou, é porque alguém vendeu. Se alguém vendeu, é porque alguém comprou. Então, do ponto de vista macroeconômico, né, não tem como todos os vendedores saírem ganhando se, né, se apropriarem de um excedente, se, por sua vez, né, sem que os compradores, né, os demais compradores, saiam perdendo. Ou seja, na relação de troca, eles troquem mais, percam valor, né, nessa relação. Então, a origem do lucro ela não pode ser originária do comércio, porque se você parte dessa explicação, você está admitindo que pode haver venda sem compra correspondente. E todo agente econômico, sejam famílias ou empresas, né, compra e vende ao mesmo tempo. Todo agente econômico na sociedade capitalista compra e vende, né, diariamente. Então, isso é impossível, né, haver lucro por meio da venda a um preço alto e da compra a um preço baixo. Isso aí é impossível. Né? Você vê o fenômeno do ponto de vista macroeconômico, você chega a uma conclusão totalmente distinta. Um pouco mais ou menos o que eu tentei discutir na aula passada, né? Na aula do dia 5. E aí, o que é que nós vimos, né? Que se o excedente não pode ser gerado na esfera da circulação de mercadoria, ele só pode ser originado na esfera da produção. Né? Na esfera da produção. Então, cabe ao capitalista, né, encontrar uma mercadoria que seja capaz de criar novos valores durante o processo produtivo. E aí nós vimos que os meios de produção em geral, ou seja, máquinas, equipamentos, matérias-primas e matérias auxiliares, não têm capacidade de criar novos valores. Né? Uma vez que o valor desses elementos são criados, né, são determinados nas empresas, né, são criados nas empresas do qual eles saíram como produtos. Então, é o caso, por exemplo, do trator, né, nas empresas que produzem tratores. Então, o valor do trator é gerado no processo de produção desse item, desse bem especial. Então, quando ele vai servir, né, vai atuar como meio de produção na produção agrícola, por exemplo, na produção de, sei lá, de tomate, de cebola, seja lá o que for, de arroz ou de feijão, o valor dele já vem pré-determinado. Então, no caso, durante o processo de produção do tomate ou do feijão, o valor do tomate, o valor do trator vai ser conservado e transferido, né, e vai ser parte componente do valor da mercadoria, né, que ele contribuiu na produção. Então, no caso do feijão ou do tomate, por exemplo. Então, uma parte do valor do tomate vai ser correspondente ao valor, né, do conjunto de tratores que auxiliaram na produção desses tomates. Então, vai haver apenas o quê? Uma conservação e transferência desses valores. A mesma coisa no caso das matérias-primas. Então, na produção de sapato, por exemplo, o preço do sapato, uma parte dele corresponde, por exemplo, ao couro que foi consumido durante o ato de produção, durante o processo produtivo. Então, esse couro vai ser o valor dele vai ser uma parte componente, né, do valor do sapato de couro. E também o caso das matérias auxiliares, por exemplo, a energia que é consumida durante o processo de produção. Então, ela vai ser uma parte componente, né, do valor, né, dos bens que ela
né, colaborou, auxiliou na produção. Tá? Então, veja que nesse processo aí é apenas conservação e transferência de um valor que já existia. Não há criação de novo valor. Então, os meios de produção em geral, ou seja, meios de trabalho, né, máquinas, equipamentos, edificações, etc., né, prédios, bem como matérias-primas e matérias auxiliares, não têm capacidade de criar novos valores. Né? A única mercadoria, né, que na visão do Marx tem capacidade de criar novos valores é a força de trabalho. É a força de trabalho. Então, o que é que Marx vai fazer? Em função dessa descoberta, digamos assim, científica, ele vai dedicar, né, uma parte né, uma parte importante dos capítulos que trata da teoria da mais-valia, a discussão referente à mercadoria força de trabalho, tentando definir o que é a força de trabalho e como é determinado o valor dessa mercadoria. Se a força de trabalho é mercadoria, quer dizer que ela tem um valor também, como as demais mercadorias. Tá? E aí Marx vai tratar de demonstrar como é que é determinado o valor dessa força de trabalho, para posteriormente ele explicar como é que a força de trabalho, né, gera novos valores durante o processo de produção. Né? E esse novo valor gerado é que vai dar origem ao excedente, né? Ou seja, a mais-valia, que vai ser apropriado, obviamente, pelo proprietário do capital, né? Ou seja, pelo proprietário da empresa. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, são essas questões, né? A partir do momento que ele chega à conclusão de que a força de trabalho, que é a única mercadoria que tem capacidade de criar novos valores, ele vai fazer as seguintes perguntas. Primeiro, como é que se determina o valor da força de trabalho? Né? E a segunda é, o que é a força de trabalho? Quando a gente fala sobre força de trabalho, está se referindo ao quê? Tá? Então, é isso que a gente vai tentar discutir a partir de agora. Antes de passar para adiante, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida do que foi discutido até o momento. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Alguém quer tirar alguma dúvida? Então, vamos adiante. Bom, primeiramente, né, como o que é a força de trabalho? Certo? O que é a força de trabalho? Então, esse é um conceito fundamental na economia política. O que é a força de trabalho? E a segunda questão, como se determina o valor da força de trabalho? Bom, do ponto de vista, né, do conceito, da definição, a força de trabalho, né, o conceito de força de trabalho, corresponde ao conjunto das propriedades físicas e intelectuais, né, que homens e mulheres põem em movimento toda vez que eles produzem valores de uso de diferentes espécies. Então, isso que é a força de trabalho. Né? Força de trabalho nada mais é do que a capacidade de trabalho das pessoas. Então, todos nós aqui, né, temos uma capacidade de realizar trabalho. Né? E essa capacidade tem a ver o quê? Com as nossas capacidades físicas, não é isso? Porque quando a gente vai
produzir alguma coisa, a gente tem que se utilizar da nossa energia física e também a nossa capacidade intelectual, né? A nossa capacidade intelectual. Então, por exemplo, se você vai varrer uma casa, é um trabalho, né? Se você vai varrer uma casa, você tem que colocar em movimento, né, a sua energia física e intelectual. Então, por exemplo, para varrer uma casa, você vai precisar, né, se desgastar fisicamente. E também, né, além disso, também, na execução dessa atividade, que é varrer uma casa, você também vai precisar do quê? De energia intelectual, né? Ou seja, você vai ter que, por exemplo, pensar como é que você vai começar a... como é que você vai dividir as tarefas, né? Como é que você vai dividir as tarefas? Você vai começar por onde primeiro? Pelo banheiro, pelos quartos, pela sala, né? O que é que você vai fazer primeiro? Você vai varrer, vai passar logo o pano, né? Então, essas questões envolvem o quê? Questões, né, de natureza cognitiva, de como é que você vai organizar as diferentes fases ou as diferentes etapas do seu trabalho. Então, por isso que exige também energia intelectual, né? A gente não só a gente não só despende a nossa energia física, mas também a nossa energia intelectual toda vez que a gente produz qualquer coisa, toda vez que a gente realiza qualquer atividade produtiva, tá? Então, a força de trabalho corresponde a esse conjunto de capacidades que todo ser humano tem, certo? Que todo ser humano tem. Então, o Jabs tem, o Leonardo tem, o Dian tem, né? Todos os alunos aqui têm essa capacidade, né? Então, essas capacidades físicas e espirituais, que tem a ver com o nosso intelecto, né? É o que a gente chama de força de trabalho. Enquanto a gente não coloca essas, né, essas capacidades, esse conjunto de capacidades em movimento, nós temos apenas uma capacidade potencial de trabalho. Para que a gente produza qualquer coisa, essa capacidade, né, potencial tem que ser posta em ação, para que a gente possa varrer uma casa, né, ou então produzir um celular, ou produzir um mouse, ou produzir essa camisa. Então, o que é que os capitalistas compram dos trabalhadores, né? Porque eles pagam salário aos trabalhadores. Eles estão pagando salário porque eles querem, né, se apropriar por um determinado intervalo de tempo da nossa capacidade de trabalho, ou seja, do conjunto das nossas capacidades físicas e intelectuais. É isso que os capitalistas pagam, né? É isso que os capitalistas pagam. Por isso que eles, né, pagam a nossa força de trabalho sob a forma de salários. Então, se você é empregado, né, em alguma empresa, o capitalista está fazendo o quê? Ele está pagando pela sua capacidade de trabalho. É isso que ele tem em mente. Então, força de trabalho é isso. O conceito de força de trabalho é isso, né? Com as nossas capacidades físicas, intelectuais, que a gente põe em movimento toda vez que a gente produz valores de uso em qualquer espécie, né? Calças, camisas, celulares, automóveis, né? Quando a gente vai em uma casa, né? Quando a gente conserta uma moto, né? A gente põe a nossa força de trabalho em movimento, viabilizando a produção, né, de bens e serviços. Bom, entendido o conceito de força de trabalho? Entendido? Vou perguntar uma coisa a vocês, né? Quem disse sim? Jabes e Jean. Se quiserem responder, respondam. Se não quiserem, tudo bem. Existe diferença entre o conceito de trabalho e força de trabalho?
Professor, eu posso estar errado, mas eu creio que trabalho é a atividade em si, né? A força é a energia despendida para executar aquele trabalho, tanto a intelectual quanto a física. Tem... o trabalho é a atividade, como um todo, certo? A força de trabalho tem a ver com o quê? Com a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de realizar uma determinada tarefa. Também pode ser com relação à força, seria o conjunto, professor? A força de trabalho de um determinado país também tem essa relação? Que bom que você perguntou, João Henrique. Quando se fala da força de trabalho de um país, certo? Está se referindo à capacidade total de trabalho de um país, entendeu? Então, você soma, Então, no fim, todos é os igual. trabalhadores, certo? Daquele país, certo? Então, a capacidade total de trabalho é o somatório das forças de trabalho de um determinado país, entendeu? Então, se um país tiver 100 milhões de trabalhadores, né? Então, a força de trabalho total desse país vai ser esses 100 milhões de trabalhadores, entendeu? Então, aí, no caso, volta ao aspecto inicial que você iria falar com relação à força, aquilo que a gente consegue empregar. E a força como um todo é o quanto o todo consegue empregar, seria dessa forma? Não, a pergunta que eu falei foi em relação ao trabalho, Entendi. né? E não a força de trabalho total de um país. A força de trabalho total de um país é o somatório, né, das forças de trabalho individuais, certo? Então, se tem 100 milhões de trabalhadores, né, a força de trabalho total vai ser o quê? 100 milhões, não é isso? De indivíduos. Isso. Correto? Aí você soma a capacidade de trabalho desses 100 milhões de trabalhadores. O que eu estou falando aqui é a diferença entre força de trabalho e trabalho. Certo? No trabalho. Por que eu estou me referindo a essa diferença? Porque a gente confunde esses conceitos. A gente pensa que o capitalista paga pelo nosso trabalho. Ele não paga pelo nosso trabalho. Ele paga pela nossa força de trabalho. Então, vou explicar melhor para você, viu, João Henrique? Muito Capacidade bom. produtiva, no caso, né? A capacidade potencial de trabalho. Isso. Ele nos paga, né? Por essa capacidade, né? Porque quando ele paga o salário para a gente no início do mês, certo? Normalmente recebe no início do mês, no final do mês, né? Ele está renovando a compra dessa capacidade de trabalho, mas a gente ainda não colocou ela em movimento, entendeu? A gente ainda não acionou a força de trabalho. É como se fosse um mecanismo, sabe? A gente não acionou a nossa capacidade de trabalho. Ela só é acionada quando a gente começa a trabalhar. Né? A nossa capacidade física e intelectual, né? Para produzir qualquer coisa, né? Qualquer valor de uso. O trabalho, né? O trabalho é o resultado, certo? O trabalho é o resultado, né? Então, por exemplo, o capitalista, por que ele não compra o trabalho, o nosso trabalho? Porque, por exemplo, esse celular aqui, vocês estão vendo aqui, né? Esse celular aqui, isso aqui é o resultado da aplicação da força de trabalho na produção de celulares. Certo? Na produção de celulares. Então, por exemplo, a Samsung ela não paga pelo trabalho dessas pessoas, ela paga pela força de trabalho delas. Porque se você fala que a Samsung está comprando o trabalho das pessoas, né, é como se ela estivesse comprando o resultado da atividade. Ou seja, quando a mercadoria já está pronta, o valor de uso já está pronto. Né? Então, por exemplo, quando a gente contrata um pedreiro, a gente não está comprando o trabalho dele. Ele está comprando a força de trabalho dele. Porque o trabalho dele, né? O fruto do trabalho dele é aquela casa já pronta, o muro já construído. E a gente não está comprando um muro construído. Não é isso? A gente está comprando a capacidade de trabalho dele, para que ele possa
mobilizar, né, a capacidade dele de trabalho para viabilizar a construção do muro de uma casa. Você está entendendo a diferença, João? Sim, professor, entendi. Os demais estão entendendo a diferença? O capitalista não paga pelo trabalho, ele paga pela força de trabalho, é diferente. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Certo? O trabalho é o resultado da atividade, decorrente da aplicação da força de trabalho. Então, o trabalho do marceneiro é a porta. Certo? O trabalho o trabalho do marceneiro é a porta. Tá? Mas a empresa não está pagando pelo trabalho do marceneiro. Uma empresa lá da construção civil. Ela não está, né? Uma grande construtora, ela não está pagando pelo trabalho do marceneiro. Se ela estivesse pagando pelo trabalho do marceneiro, ela ia comprar as portas produzidas pelo próprio marceneiro. Mas ela não está comprando o trabalho dele. Ela está comprando a força de trabalho dele. Ou seja, para que, né, quando estiver lá construindo os edifícios, né, os apartamentos e as casas, ele possa mobilizar a capacidade de trabalho dele de forma a viabilizar o quê? A construção, né, a produção de mesas de madeira, de portas, etc. Ô, professor, então o trabalho é o resultado final do exercício da força de trabalho, seria isso, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, exatamente, João Henrique, preciso. Aqui, ó. Alguém me falou, né? Por exemplo, essa estante aqui. Eu paguei pelo trabalho. Eu, como consumidor, né? Que essa estante aqui, da Evolukit. Algum aluno falou que conhecia na dupla. Que foi algum de vocês? Não, né? Professor, você gosta de Evolukit? Não sei o quê. Alguém em HPE? Foi algum de vocês? Acho que não, né? Pois bem, eu como consumidor, certo? Eu como consumidor, eu paguei, né? Pela mercadoria, né? Pela mercadoria já pronta, que é essa estante aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Agora, a Evolukit é uma empresa capitalista, certo? Quando ela paga ao trabalhador, ela não paga pelo resultado da atividade dele. Ela paga, né? Quem paga pelo resultado da atividade sou eu, que sou consumidor. Ela paga pela capacidade de trabalho de quem produz essas estantes aqui. É diferente. A gente compra coisas diferentes. Né? Eu compro o resultado, né? O resultado da atividade, né? Digamos assim, da utilização da força de trabalho, né? No processo de trabalho, enquanto consumidor. É a mesma coisa também se eu for pedir a um pedreiro, né? Que trabalha por conta própria, para ele construir um muro na minha casa. Eu não tenho casa, mas só para vocês entenderem. Para construir um muro. Então, eu vou estar pagando pelo muro pronto. Certo? Vou estar pagando pelo muro pronto. Agora, no caso de uma construtora, certo? Ela vai pagar um salário pelo consumo da força de trabalho, que é a mercadoria que ela está comprando. E não pelo resultado da atividade do pedreiro, que é o muro ou a casa pronta. Né? Se as empresas pagassem pelo resultado da atividade, ou seja, pelo trabalho, né? Os trabalhadores trabalhariam por conta própria, né? E a empresa compraria a mercadoria já pronta. A construtora já compraria a porta já pronta, né, de seus marceneiros, que ela contrata, né, para construir a porta dos edifícios, por exemplo, né, de cada apartamento. Né? Ou as janelas também, se for de madeira. Não, ela compra a capacidade de trabalho.
Quem compra pelo apartamento pronto, já para morar, etc., somos nós, consumidores. Isso tem que ficar claro para vocês. Que é exatamente que quem foi o Jabs colocou aqui, né? Jabs colocou aqui. Foi o Jabs? Foi. E sumiu para mim o comentário dele. Ah, não, ele falou no áudio, né? Agora que eu me lembrei, ele falou no áudio. Certo? Então, as empresas compram pela capacidade de trabalho. Né? Pela capacidade de trabalho. Mas tem isso em vista, né? Tem isso em mente. Bom, então, esclarecido o conceito de força de trabalho, então lembre-se, os capitalistas não compram nosso trabalho, eles compram a nossa força de trabalho, que é a nossa capacidade de executar uma determinada tarefa, né? De pôr a nossa capacidade em ação, em movimento, né? Para, através disso, viabilizar a produção de bens e serviços. E aí a segunda questão que se coloca é o seguinte: como é que se determina o valor da força de trabalho? Olha, se a força de trabalho é uma mercadoria, então ela vai ter um valor. E na visão de Marx, o valor da força de trabalho vai ser determinado como os das demais mercadorias. Ou seja, pelo tempo de trabalho socialmente necessário e que é requerido para a produção das mesmas. Certo? Que é requerido para a produção das mesmas. Então, isso tem que ficar, desculpem, claro para você. Então, a mercadoria, a força de trabalho, essa capacidade de trabalho que nós temos, é uma mercadoria como outra qualquer, como essa lapiseira, como essa caneta, como esse mouse, como a estante ali, como os livros, como essa camisa. Tá? A única diferença que ela tem em relação a essas outras mercadorias é que ela tem a capacidade de criar novos valores, de criar o excedente que é a mais-valia. É a única diferença fundamental entre ela e as demais mercadorias. No restante é a mesma coisa. O valor vai ser determinado da mesma forma, pelo tempo de trabalho socialmente necessário, que é requerido, né, para a produção da força de trabalho, tá? E só que no cálculo da força de trabalho, né, do valor da força de trabalho, vão entrar os seguintes itens: valor dos meios de subsistência, elementos culturais, né, o montante necessário à subsistência dos filhos dos trabalhadores e custos de qualificação. Então, vamos explicar aqui cada um desses itens. Pergunto a vocês, né? Ora, acho que isso já ficou claro, que eu já expliquei a teoria do valor no início, né, de Marx, teoria do valor do trabalho de Marx. A força de trabalho é uma mercadoria como outras, tá? E que tem seu valor determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário requerido para a produção, né, dos diferentes valores de uso. E esse tempo de trabalho pode ser determinado em horas, segundos, né, etc. Horas, minutos, segundos, etc. Correto? Então, isso aqui não tem dificuldade nenhuma para vocês. Só que eu pergunto, qual é a condição fundamental para que alguém possa vender a sua força de trabalho? Hein? Para que alguém possa realizar uma determinada tarefa, né, de forma a despender tanto a sua energia física como a energia intelectual na produção dos diferentes bens e serviços. Qual é a condição fundamental para que eu possa vender minha força de trabalho? E vocês também, qualquer outro indivíduo, qualquer outro ser humano. Alguém pode me explicar? Alguém sugere aí uma resposta para essa questão? Qual é a condição fundamental? Nós estamos no mês de novembro, tem uma data especial nesse mês. Vou dar uma dica para vocês. Inclusive, já passamos por esse feriado. Que caiu no dia... Está 2. vivo? Exatamente. Está vivo. Defunto pode vender força de trabalho? Uma pessoa morta pode vender a força de trabalho? Só como corpo para a universidade, né? Exatamente, né?
para ser, digamos que se desenvolva o mercado nesse sentido, né? E aí, enfim, hospitais e clínicas particulares comecem né, a comprar corpos, né, de pessoas já mortas, né? Aí os familiares vão vender. Aí se torna mercadoria, né? Para, enfim, viabilizar pesquisa, né, sobre o corpo humano. Aí, mais uma possibilidade de mercado, né? Gerar emprego, né? Né, Jean? Gerar emprego, gerar renda, correto? Já não vira. Não perde, né? Já tem um mercado de órgãos, né? Já tem um mercado de órgãos, né? Então, por que não mais esse, né? Bom, vamos lá. Então, a primeira condição, pessoal, é para que alguém possa vender sua força de trabalho é que a pessoa esteja viva, né? Já que morto não pode vender a força de trabalho, na sua capacidade de trabalho, por razões óbvias, né? Pois bem, então, em função disso, a força de trabalho vai ter como um dos elementos componentes do seu valor o valor dos meios de subsistência. Ou seja, né, de todas aquelas mercadorias que são indispensáveis para a sobrevivência dos trabalhadores. Então, alimentos, né, principalmente, né, alimentos como arroz, feijão, tomate e por aí vai. Então, por exemplo, no cálculo do valor do salário mínimo, tem que ser levado em consideração o valor, né, dos itens considerados como itens essenciais da cesta básica de cada país. Então, no caso do brasileiro, é o quê? Feijão, arroz, né, verduras, frutas. Porque as pessoas precisam se alimentar, né, para se manterem vivas, correto? E além disso também, né, para além dos alimentos, o valor também dos transportes, né, que entra também como meio de subsistência, né, principalmente na vida moderna, né, na vida urbana, né, então a gente precisa ter condições de pegar nem que seja um ônibus lotado, né, até para poder ir para o local de trabalho, etc., né, se deslocar de um ponto a outro, né. Então, o valor dos transportes também entra como elemento componente do valor da força de trabalho. Também valor de, por exemplo, roupas, né? As pessoas precisam se vestir, né? O valor da energia elétrica, o valor da, enfim, de todos esses itens considerados itens, né, essenciais para a sobrevivência de todo e qualquer indivíduo, né, na sociedade moderna, né? Transporte, meio de comunicação, energia, gás, né, alimentos, né, habitação também, né, entre outros componentes. Então, por isso que na determinação do valor da força de trabalho entra como elemento componente o valor dos meios de subsistência, já que eles são a pré-condição, né, para que o indivíduo se mantenha vivo. Né? Porque se ele não estiver vivo, ele simplesmente não tem como vender sua força de trabalho. Né? Defunto não vende força de trabalho. E, consequentemente, recebe salário, né? Por questões óbvias. Então, esse é o primeiro elemento componente. O segundo elemento são os elementos culturais. Então, na determinação do salário dos trabalhadores, entre esse elemento, que é um elemento que diferencia, né, a determinação do valor da força de trabalho em relação das outras mercadorias. Porque como se trata de indivíduos, né, de homens e mulheres, o componente cultural também entra como um elemento que vai compor, né, vai ser um elemento componente dos salários. Então, quanto mais desenvolvido for o país do ponto de vista cultural, né, maior tende a ser o salário médio dessa economia. Então, quando a gente fala de elementos culturais, a gente está se referindo ao quê?
né? Ele está se referindo, né, à participação da massa de trabalhadores em eventos culturais. Então, vou dar um exemplo. Os países desenvolvidos, né, eles são mais desenvolvidos não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural. Então, por exemplo, nos países desenvolvidos, os trabalhadores, em média, né, têm costume, né, de ir ao teatro, por exemplo, que é um evento cultural. Então, quer dizer que o ingresso, né, de uma peça de teatro vai entrar como componente do valor do salário dos trabalhadores, por exemplo, na França, onde tem, né, para quem já foi eu nunca fui, mas eu conheço pessoas que já foram na França e diz que tem teatro em cada esquina. Né? Por quê? Porque esse país se desenvolveu tanto do ponto de vista cultural que ir a uma peça de teatro, né, já faz parte, digamos assim, dos hábitos de consumo dos trabalhadores da França. Né? Então, na determinação do salário, né, médios da economia francesa, já entra como elemento componente o valor de uma peça de teatro. Né? Ou seja, isso é o reflexo o quê? Do desenvolvimento cultural desse país. Né? Desenvolvimento cultural desse país. Então, esse elemento vai entrar como elemento componente, né, dos salários, né, dos trabalhadores franceses. No Brasil, né, se a gente vê em média, os trabalhadores eles não têm, não foi incorporado aí nos hábitos de consumo dos trabalhadores brasileiros, a ida a uma peça de teatro, por exemplo. Né? Então, poucas pessoas frequentam o teatro, né, regularmente. Quando vai, é de vez em quando. Quando vai, é de vez em quando. Então, vejam, quando vai se determinar, né, o salário médio da economia brasileira, esse componente, né, que é o valor do ingresso, né, para assistir uma peça de teatro, né, o valor do ingresso médio para assistir uma peça de teatro, não vai entrar como elemento componente do valor dos salários aqui na economia brasileira. Por quê? Porque do ponto de vista do desenvolvimento cultural, né, a ida a uma peça de teatro ainda não foi incorporado como hábito de consumo da classe trabalhadora aqui no nosso país, diferentemente da França, por exemplo. Tá? Então, esse é um elemento que faz com que, por exemplo, os salários médios da economia francesa sejam superiores aos salários médios da economia brasileira. Então, esse elemento aí cultural acaba majorando, né, o valor dos salários médios na França. Então, à medida que um país, né, se desenvolve mais do ponto de vista cultural, né, maior tende a ser o valor dos salários médios dessa economia. E quanto menos ele se desenvolve do ponto de vista cultural, né, menor tende a ser o valor dos salários médios dessa economia. Então, em economias desenvolvidas, né, os trabalhadores já têm um costume de ir a peças de teatro, já foi incorporado, né, isso como hábito de consumo, né, das classes trabalhadoras desses países, de ir a cinemas, né, e outros tipos de eventos culturais, como shows, grandes shows, etc. Né? Então, o valor de todos esses eventos, né, entram como elemento componente do valor dos salários dessas economias. O que é diferente, por exemplo, das economias subdesenvolvidas, como é o caso da economia brasileira. Né? Do ponto de vista dos elementos culturais, talvez o nosso salário, né, seja suficiente apenas, né, possa cobrir, né, os nossos gastos, por exemplo, com a ida a um estádio de futebol. Né? Já que futebol é uma paixão nacional, todos nós sabemos, né? Somos o país do futebol, né? Temos 5 Copas do Mundo e o brasileiro ele tem um hábito, né? O brasileiro médio, né? O trabalhador também no Brasil tem um hábito, né? De pelo menos nos finais de semana assistir uma partida, né? Apesar que nos últimos anos o futebol tem ficado muito mais elitista, né? Então hoje o ingresso para assistir
um jogo de futebol normal, valendo 3 pontos no Campeonato Brasileiro, é 100, R$ 150, né? Somente no São Paulo, Rio. Então, isso tem excluído muita gente, né? Do acesso aos estádios de futebol, né? Muitos trabalhadores, né? Pelo alto valor, né, dos salários. Ou dos ingressos, quer dizer. Mas no final da Libertadores, aí vai para 200, 300, R$ 400, por exemplo. O Campeonato Brasileiro, jogo decisivo, né? Então, o que eu quero apresentar aqui, mostrar aqui para vocês, é que esse elemento cultural também vai entrar como elemento componente do valor dos salários. Né? Então, quanto mais desenvolvido, né, for um país do ponto de vista cultural, em relação ao outro, maior vai ser os salários médios dessa economia, em comparação com outras economias no qual, né, se encontra num estágio inferior de desenvolvimento cultural, digamos assim. Entenderam? O que é importante assinalar, né, é que esses hábitos de consumo, né, essa ida a eventos, né, de natureza cultural, já tenha se incorporado, né, essa ida a esses eventos já tenha se incorporado aos hábitos de consumo, né, da classe trabalhadora desse país, né, para que se torne um componente, né, do valor desses salários. Então, não pode ser algo que, por exemplo, a ida a um teatro não pode ser algo que está restrito a uma pequena parcela dos trabalhadores, certo? Os que ganham mais, etc. Né? Ou seja, esse hábito ele tem que se essa ida ao teatro, né? Ou a ida ao cinema tem que ser um hábito de consumo que já, né, já se incorporou a quase totalidade da classe trabalhadora do país, né, para que esses elementos culturais passem a se tornar elemento componente do valor dos salários médios dessa economia. Então, não pode estar restrita a pequenos grupos de trabalhadores, né, principalmente aqueles de renda mais elevada. Tem que se generalizar esse hábito de consumo, digamos assim. Ok? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês questionam. O terceiro elemento é o montante necessário à subsistência dos filhos dos trabalhadores. Então, quando se vai se determinar, né, o valor dos salários na economia capitalista, uma parte dos salários tem que ser suficiente para alimentar os filhos dos trabalhadores. E não apenas ao próprio trabalhador, né, já que ele tem que se manter vivo, né, para poder vender os seus trabalhos. E por que isso, professor? Né? Porque é o seguinte, a própria produção capitalista, os seus próprios mecanismos, né, são tais que ele permite, né, no futuro, que a força de trabalho, né, mais jovem possa substituir aqueles trabalhadores que já morreram, os trabalhadores que já se aposentaram, ou então que se aposentaram por invalidez, etc. Né? Então, o próprio mecanismo da produção capitalista, da economia capitalista, assegura, né, a reprodução da classe trabalhadora ao longo do tempo, de forma que esses novos trabalhadores possam suprir as demandas das empresas por força de trabalho. Né? Que esses novos trabalhadores possam substituir os trabalhadores já antigos. Então, por exemplo, quando eu me aposentar, né, no futuro, por algum motivo, espero que seja aposentadoria normal, vai ter uma outra pessoa que vai me substituir como professor aqui da disciplina, né, no futuro. Né? Provavelmente vai ter um concurso, nem que seja substituto, mas vai ter. Né? Provavelmente. A não ser que acabe com a universidade pública, né, que é um projeto aí, né? Mas se a universidade pública continuar a existir, né, eu espero que continue, vai ter uma pessoa no futuro que vai me substituir como professor. Certo? E tem muitos professores que se aposentaram recentemente, por exemplo, no nosso departamento, que foram substituídos por professores novos. Certo?
no ano de 2020. Tem 2 professores novos aqui no nosso departamento. Então, por que isso ocorre, né? Essa substituição de trabalhadores novos, trabalhadores antigos por novos? Porque na determinação dos salários, uma parte, né, do valor componente de salários é para permitir essa reposição, né, dos trabalhadores antigos por trabalhadores novos. Então, uma parte do salário tem que ser suficiente para alimentar os filhos dos trabalhadores, porque esses filhos dos trabalhadores serão a força de trabalho do futuro. Serão os trabalhadores do futuro. Certo? Serão os trabalhadores do futuro. Então, por exemplo, né, eu vou ter filho, né, para o ano. Então, minha filha, né, vai ser uma trabalhadora no futuro. Então, quando se determina meu salário, uma parte é para viabilizar o quê? Né? Os meios de subsistência né, do meu bebê que está para nascer. Porque ela vai ser uma trabalhadora no futuro. Né? Vocês também, se alguém aqui tiver filho, ou coisa do tipo, né? Ou se alguém não trabalha, seus pais conseguem alimentar vocês porque no valor do salário, certo? Uma parte desse valor é para viabilizar, né, a subsistência dos filhos do pai de vocês, ou seja, vocês mesmos. Vocês mesmos. Né? Então, no cálculo do valor, né, dos salários também tem que entrar o valor referente à subsistência dos filhos de trabalhadores, já que eles vão constituir a força de trabalho no futuro. E o quarto elemento são os custos de qualificação, ou seja, custos de aprendizagem. O que significa? Um dos elementos que entram como elemento componente, né, do valor dos salários de todo e qualquer trabalhador é a qualificação. É a aprendizagem. É o custo de aprendizagem. Então, quanto maior a qualificação exigida para um trabalho, maior tende a ser o salário daquele trabalho em específico. Então, por exemplo, um curso de medicina, né, para a pessoa poder atuar como médico, né, para poder mobilizar sua força de trabalho como médico, ele precisa passar 6 anos na universidade, fora a residência. Certo? Fora a residência. E se a gente contar no ensino médio fundamental, né, ensino médio fundamental fora os 6 anos de faculdade, para a pessoa poder atuar como médico. Então, no valor dos salários do médico, entra todo esse tempo que foi requerido para que aquele indivíduo pudesse se qualificar como médico, ou como advogado, ou como engenheiro, ou como pedreiro. Então, por exemplo, existem algumas profissões no qual os profissionais recebem mais do que outras, exatamente em função do tempo do custo de aprendizagem, do custo de qualificação. Então, o custo de qualificação para quem vai atuar como médico é superior ao custo de qualificação para quem vai atuar como, por exemplo, marceneiro. Ambos exigem qualificação, né? Mas o custo de qualificação no médico é superior. Por isso que o médico ganha mais do que quem trabalha com marcenaria, em geral, né, em termos médios. Pode ser que algum marceneiro, por algum motivo, receba mais do que um médico em particular. Mas, no geral, né, se a gente pegar as 2 categorias, no geral, né, os médicos têm um salário muito mais elevado, né, do que em comparação com os marceneiros ou com quem é pedreiro. E muito dessa diferença salarial deve-se aos custos de qualificação, de aprendizagem na área de medicina, que são muito superiores, né? Vocês mesmos sabem, né, o custo que é para fazer um curso superior, né? Gastos com transporte, com alimentação, gastos com compra de livros, com tirar xerox, né? Etc. Agora, nesse tempo de período remoto, né, vocês estão tendo aí gastos adicionais com energia elétrica, né, para poder acompanhar as aulas, né, dos professores. Então, tudo isso acaba incidindo sobre os custos de qualificação, custo de aprendizagem, né, que entra também como elemento componente. Já que para você exercer, né, diferentes profissões, você precisa ter uma qualificação específica. Para você ser médico, você tem que ter uma qualificação para atuar como médico.
Né? Então, por isso que essa qualificação entra com componente do valor dos salários. Né? Para atuar como economista, a mesma coisa. Tá? Você não pode atuar como economista sem pelo menos ter feito uma graduação. Durante a graduação, você vai o quê? Obter a qualificação necessária para atuar como economista, seja no setor público ou seja no setor privado. Tá? Então, obviamente que esses custos aí de aprendizagem vão entrar como elemento componente do valor dos salários. Então, isso significa que, quanto maior a qualificação exigida, maior tende a ser os valores dos salários. É por isso que há diferenças salariais quando você comparar uma categoria com a outra. Muitas vezes, essa diferença deve-se às diferenças nos custos de qualificação, nos custos de aprendizagem. Entenderam, pessoal? Alô? Então, vejam. Vou citar um exemplo em comum. Né? Se vocês forem nas universidades, tem as faixas salariais, né, para quem é professor com doutorado, com mestrado, só com especialização. O que diferencia aí esses salários, né? Por que esses professores recebem remunerações diferentes? Por causa do custo de qualificação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um mestrado, ela tem uma qualificação superior comparada a quem tem só uma especialização. Então, se você vê lá a tabela de remuneração, o professor com mestrado ganha mais do que apenas alguém que só tem especialização. A graduação mais especialização. Né? E um professor com doutorado recebe mais, em média, né, o salário médio dele é superior, em comparação com quem tem apenas um mestrado ou só uma especialização. Por quê? Porque a qualificação de quem tem doutorado é bem superior, né, a quem tem mestrado somente a uma especialização. Tá? Então, isso é um bom exemplo aqui para ilustrar, né, essas diferenças salariais dentro de uma mesma categoria em função das diferenças nas qualificações. Se vocês pegarem as tabelas remuneratórias, né, dos professores universitários, o professor doutor tem um salário sempre superior a quem é professor mestre, né, que a gente chama de professor assistente, e que é superior a quem tem o professor que tem apenas uma especialização. Ok? Bom, dito isso, né? Dito isso, já estamos em condição já de explicar, né, a origem, a fonte da mais-valia. Se tiver alguma dúvida, né? Então, vejam. O segredo, né, da origem do excedente ou da mais-valia decorre da natureza peculiar da mercadoria força de trabalho. Como vocês viram aqui, né? Vocês viram que a determinação do valor dela contém 4 componentes, um que é o elemento cultural, que não é visto em nenhuma outra mercadoria, né? O característica peculiar, né, da força de trabalho. Então, explicado o conceito, né, como é que se determina o valor da força de trabalho, cabe agora explicar como é que ela produz o excedente no âmbito da produção. Então, isso agora faz-se necessário para que a gente possa, enfim, compreender como se produz a mais-valia. Bom, para explicar a origem da mais-valia, né, do excedente, o Marx vai partir de uma hipótese simplificadora. O que é que diz essa hipótese? Ele diz o seguinte: ele vai supor que os trabalhadores vão receber um salário, né, ou seja, o preço da força de trabalho vai ser exatamente igual ao real valor da força de trabalho. Lembre-se que valor é diferente de preço. Vocês devem estar lembrados.
E o preço, né, ele pode sempre estar numa magnitude que seja acima ou inferior ao real valor da mercadoria. É a mesma coisa com a mercadoria força de trabalho. Então, o preço da força de trabalho, ela pode se situar num patamar acima ou inferior ao real valor da força de trabalho. Ou mesmo o preço da força de trabalho pode ser igual ao real valor da mesma. Então, qual é a hipótese aqui do Marx? Ele vai pressupor que o preço da força de trabalho, ou seja, né, a expressão do valor, né, em termos monetários, né, que é o salário, vai ser exatamente igual, rigorosamente igual ao real valor da força de trabalho. Então, se o valor da força de trabalho é 1.000, o real valor, quer dizer que o preço, né, pago pela força de trabalho vai ser exatamente 1.000, e não 1.100 ou 900. Né? Ou seja, o que o trabalhador efetivamente recebe é exatamente igual ao real valor da força de trabalho. É isso que Marx tem como pressuposto aí para a explicação da mais-valia. E por que ele vai partir desse pressuposto? Porque alguém poderia argumentar o seguinte: não, os trabalhadores, a origem do excedente deve-se ao fato de que o trabalhador é remunerado com um preço abaixo do real valor da força de trabalho. Então, por exemplo, o real valor é 1.000, mas o capitalista só paga ele 900 em salários. Né? Então, os 100, aí teria um 100 de mais-valia, né, que seria apropriada pelo capitalista. Só que o Marx vai dizer o seguinte: não, o trabalhador, né, vai produzir a mais-valia que não vai ser apropriada por ele, mesmo na situação em que o capitalista paga exatamente o correspondente ao real valor da força de trabalho. Então, segundo o meu exemplo, se ele ganha 1.000, né, o preço dessa força de trabalho, né, quanto ele vai receber salário, vai ser exatamente igual a R$1.000. Ok? Então, essa é a hipótese. Para mostrar que, mesmo nessa condição, o trabalhador vai produzir o excedente, vai produzir a mais-valia que vai ser apropriada pelo capitalista individual. E aí, né, com base nessa hipótese, né, onde o preço da força de trabalho é igual ao real valor da força de trabalho, ele vai observar que a produção de mais-valia é possível, né, porque o valor da força de trabalho e seu consumo no processo produtivo são coisas distintas, ou seja, seu custo e dispêndio diário difere completamente. Certo? Difere completamente. Então, eu vou tentar explicar isso aqui através de um gráfico simples. Então, vou supor aqui uma jornada de trabalho de 8 horas, né, que é a jornada de trabalho oficial aqui no Brasil. Certo? Hipótese. O trabalhador recebe um salário equivalente a deixa eu ver aqui, R$100 diários, tá bom? R$100 diários. Então, qual é o custo do capitalista? Qual é o custo do capitalista? Né? Para que ele possa comprar força de trabalho, né, de um trabalhador qualquer, homem ou mulher, ele tem que pagar R$100
diariamente esse trabalhador para que ele possa, né, enfim, produzir, né, bens ou serviços. Ao longo de um mês, certo? Esse trabalhador, digamos que vai trabalhar dos 30 dias da semana, né, ele vai trabalhar 30 dias, né, tirando sábado e domingo, são 8 dias, né? Então, ele vai trabalhar 22 dias, né? Porque sábado e domingo ele descansa, então ele vai trabalhar de segunda a sexta. Então, em um mês, ele ganha o equivalente a R$ 2.200. Por quê? Por quê? Porque ele trabalha 22 dias e descansa 8 dias ao longo do mês. Então, são essas hipóteses aqui, certo? Poxa. São essas hipóteses simplificadoras. Então, veja que esse trabalhador aqui, né, ele ganha o equivalente a R$ 2.200 de salário por mês, né? Sendo que o valor, né, que ele recebe diariamente é igual a R$ 100. Aí, o Marx vai dizer lá, né, que a produção da mais-valia é possível porque o valor da força de trabalho e seu consumo são coisas distintas. Então, vejam. Todo valor, a força de trabalho é uma mercadoria como outra qualquer. E todo valor é produzido durante um determinado, né, período de tempo. Por isso que a fonte do valor é o tempo de trabalho socialmente necessário. Vocês estão lembrados disso. Certo? Então, isso significa o quê? O seguinte, se ele ganha R$ 100 por dia e 2.200 ao mês, segundo esse exemplo que eu dei aqui, quer dizer que desses R$ 100 que ele ganha diariamente de salário, né, esse valor foi produzido durante um determinado intervalo de tempo. Certo? Vamos supor aqui que para esse exemplo aqui, esse valor de R$ 100 que vai ser apropriado pelo trabalhador sob a forma de salário, que ele foi produzido durante um período de 4 horas. Certo? Então, o trabalhador, durante 4 horas, produz o equivalente a seu salário diário de R$ 100. Então, esse é o valor diário da força de trabalho, R$ 100. Certo? Então, esse é o valor diário da força de trabalho, R$ 100. Durante essas 4 primeiras horas, ele vai produzir um valor que é exatamente equivalente ao seu salário. Só que aí eu pergunto a vocês, o consumo da força de trabalho é igual ao valor diário da força de trabalho? De acordo com esse exemplo aqui? O consumo da força de trabalho é exatamente igual ao valor diário da força de trabalho? Ou não? Quanto é o consumo diário aí da força de trabalho? Quem arrisca uma resposta? Professor, a conta ali eu não vi, se eu puder só colocar de novo. Bota aí, ó. Tá vendo agora? Sim, sim. Ó, o valor diário eu sei que é R$ 100 que ele recebe, correto?
que é equivalente ao trabalho dele de 4 horas. Mas o consumo da força de trabalho por parte do dono da empresa é de quantas horas? Com relação a 4, seria isso? Porque se ele consegue produzir em 4 aquilo que ele vale por um dia, seria isso? Qual é o consumo diário da força de trabalho por parte do capitalista? Ele paga ao trabalhador Por ele 8 produzir horas. durante quantas horas? Por 8 horas, né? 8 horas. Perfeito. Perfeito, João Henrique. Então, eu pergunto a você e aos demais. O consumo diário é igual ao valor diário da força de trabalho? Não, né? Não. Porque o valor diário da força de trabalho é equivalente a quantas horas? 4 horas. 8 horas. 4 Ah, tá, horas. 4 horas, entendi. E o consumo diário dela vai ser quanto? A pessoa vai trabalhar durante quantas horas? 8, não é isso? Que é a jornada de 8 horas. Certo? Jornada de 8 horas. Então, vejam. Vou fazer um gráfico aqui, certo? Então, eu tenho aqui 0 horas, aqui mais ou menos na metade, 4 horas, e aqui no final, 8 horas. Então, de 0 a 4 horas, o trabalhador cria um valor exatamente igual ao valor de sua força de trabalho. Ou seja, de R$100. Né? De 0 a 4 horas, nesse intervalo de tempo. Só que a jornada, ela se prolonga para além da 4ª hora, correto? Então, ela vai se prolongar até a 8ª hora, né? Quando termina a jornada do trabalhador, correto? Perfeito? Então, supondo que a intensidade seja a mesma, a produtividade seja a mesma, né? Nos 2 intervalos de tempo. Então, da 4ª à 8ª hora, o trabalhador vai produzir um valor e também igual a quanto? A R$100. Não é isso? Então, nas primeiras 4 horas, ele produziu um valor de 100, e da 4ª à 8ª hora, ou seja, nas 4 horas seguintes, ele vai produzir mais R$100 em valor. Um valor que não existia antes, um valor novo. Então, qual é o total de valor que ele criou aí durante essa jornada de 8 horas? 200, correto? 200. 100 mais 100. Mas quanto é que ele se apropriou? O trabalhador se apropriou de R$100, não é isso? Sob a forma de salários. É? E os outros 100? E os outros 100? Os outros 100 corresponde ao quê? Corresponde à mais-valia. Certo? Os outros R$100 corresponde à mais-valia que foi criada e apropriada pelo dono da empresa, sob a forma de lucro. Tá? Sob a forma de lucro. Sob a forma de lucro. Então, de onde provém a mais-valia?
de acordo com essa análise que eu estou fazendo aqui, ela provém aonde? Da parte da jornada de trabalho que Marx denominou de trabalho não pago. Por que trabalho não pago? Né? Porque corresponde a um valor que foi criado pelos trabalhadores, por cada trabalhador individual, mas que ele não se apropriou, sob a forma de salários. Né? Então, toda a jornada de trabalho, ela sempre vai ser dividida em duas partes, em dois tempos, digamos assim. O primeiro tempo é o tempo de trabalho pago, que corresponde, né, como no exemplo aqui, né, as 4 primeiras horas, ao tempo da jornada de trabalho, no qual o trabalhador criou um novo valor que ele se apropriou, sobre a forma de salários, né, por isso que é tempo de trabalho pago. E a outra parte da jornada, né, que é onde vai ser criado um valor, né, que não existia antes, né, mas que foi criado pelo trabalhador. Né? Esse novo valor não vai ser apropriado por quem produziu, por quem criou esses novos valores. Né? Então, essa segunda parte da jornada vai ser correspondente ao tempo de trabalho não pago. Né? E exatamente nesse período de tempo, né, da 4ª ou 8ª hora, que vai ser criada a mais-valia. Mais-valia é essa que não vai ser apropriada pelo produtor direto, né, pelo trabalhador assalariado, mas sim por quem? Pelo capitalista individual. Pelo capitalista individual, sob a forma de mais-valia. Então, de onde provém a fonte da mais-valia? Né? Qual é a fonte da mais-valia? A fonte da mais-valia é a parte da jornada de trabalho que é denominada por Marx de tempo de trabalho não pago ou tempo de trabalho excedente, né? Excedente por quê? Porque excede, né, ao valor que o trabalhador se apropriou sob a forma de salários. Então, esse 100 a mais aí não foi apropriada, né, pelo trabalhador sob a forma de salário. Por isso que é tempo de trabalho excedente. Ou sobre trabalho, né? Porque construiu um trabalho adicional, né, do trabalhador e no qual ele não se apropriou. Então, a mais-valia sempre vai ser proveniente dessa segunda parte da jornada, né? Da parte correspondente ao tempo de trabalho não pago, ou tempo de trabalho excedente ou sobretrabalho. Então, essa segunda parte da jornada que se origina a mais-valia. Tá? Então, essa é a explicação de Marx para a origem do excedente. Existem outras explicações, né, mas vamos ficar aqui com que é o que está no programa, né? Mas tem escolas do pensamento econômico que diz que essa discussão não faz sentido, e cada um, porque não há geração de excedente, né? A escola neoclássica, por exemplo, né? Onde cada um se apropria da riqueza que ele se apropria precisamente da parte da riqueza que ele ajudou a produzir. Né? Que é as teorias da distribuição neoclássica, né? Esse conceito de imaginar o capital, o trabalho, etc. Né? Enfim. Então, não há geração de excedente, porque cada um se apropria da parte correspondente à sua contribuição na formação do produto, digamos assim, na formação da riqueza nacional. Então, não tem geração de excedente. Aqui não, aqui tem geração de excedente. O debate sobre excedente é fundamental no âmbito da teoria econômica de Marx, como também do Celso Furtado, entre outros autores, né? Do Smith, do Ricardo, por aí vai. Então, aqui há geração de excedente, certo? E esse excedente provém do tempo de trabalho não pago. Então, isso, né, essa análise que eu acabei de mostrar para vocês, fez com que Marx concluísse, né, que a economia capitalista, a produção capitalista, ela se baseia essencialmente na exploração dos trabalhadores assalariados.
né? Já que o objetivo máximo central da produção capitalista é a produção da mais-valia. Mais-valia é essa que é proveniente, né, do tempo de trabalho não pago dos trabalhadores. Então, o que caracteriza essencialmente o capitalismo é a exploração do conjunto dos trabalhadores assalariados. Nomes de Marx. Então, com isso, né, ele tentou explicar cientificamente, né, as causas dos conflitos. Então, as causas do conflito na sociedade capitalista, na sociedade burguesa, provém exatamente, né, dessa luta pela apropriação do excedente econômico, que tem como as duas classes fundamentais, né, a burguesia industrial de um lado, os trabalhadores assalariados do outro lado. Em termos de provas, né, se vocês forem explicar, né, se cair uma prova sobre a teoria da mais-valia, não esqueçam de utilizar esse gráficozinho aqui, ó. Né? Aí vocês podem até colorir aqui, botar vermelho, depois aqui botar, sei lá, verde, né? Para salientar que, por exemplo, a parte em vermelho corresponde ao tempo de trabalho pago, e que mais-valia provém da parte verde, né, da jornada, que corresponde ao tempo de trabalho não pago. Tá? Mas é importante vocês utilizarem esse gráficozinho para ilustrar, né, como é possível a geração do excedente. Certo? Como é possível a geração do excedente, ou seja, a geração da mais-valia. Na análise marxista, sempre provém do tempo de trabalho não pago, da exploração dos trabalhadores assalariados. Né? Por isso que a teoria do valor de Marx deu origem à sua teoria da exploração, à sua teoria do conflito de classes. Essa é a raiz fundamental, digamos assim, da sua análise, né, que vai fundamentar toda a sua explicação do capitalismo, né, e explicação dos conflitos, né, que permeiam toda a sociedade burguesa, a sociedade capitalista. Da época ele chegou à conclusão lá no manifesto, né, que a história de toda a sociedade é a história da luta de classe, a história dos conflitos de classe. Né? Esses conflitos essencialmente se baseiam pela apropriação do excedente, pela apropriação da riqueza produzida. Né? Então, só há conflito de classes quando se produz excedente econômico. Né? Então, nas diferentes sociedades, segundo os estudos que ele desenvolveu, esses conflitos são, né, fundamentados principalmente pela apropriação do excedente, pela apropriação da riqueza. Isso em termos sintéticos, em termos gerais. Aqui o que eu quero que vocês entendam é como é possível, né, com base em tudo que eu discorri aqui, como é possível a produção do excedente, né, da mais-valia. E o importante é salientar que é o seguinte, que a força de trabalho é tão importante, né, no capitalismo, porque é ela que vai criar novos valores. Esses novos valores, uma parte, né, corresponde ao salário. Então, o valor correspondente aos salários também foi criado na produção, né, por parte dos trabalhadores assalariados. Só que o trabalhador se apropriou. A outra parte do novo valor criado é a mais-valia. E essa parte que vai ser apropriada, né, pelo proprietário da empresa. Certo? Pelo proprietário da empresa capitalista. Tá? Enfim. Essa teoria da mais-valia, né, que, enfim, gera bastante controvérsia, bastante debate ao longo da história, né? E não só entre escolas, nem só entre o marxismo e as outras escolas, mas também dentro do próprio marxismo, muita controvérsia, enfim, né? É muito debate em torno dessa questão que é fundamental, né, no âmbito da economia política. Ok? E aqui, só antes de passar a palavra para vocês, né, eu queria até chamar a atenção, né, se tiver algum interessado da turma 1 da turma 2, que no próximo período eu vou ensinar Economia Política 2. Então, quem tiver interesse, né, na economia política, vai ter a continuidade, que é a Economia Política 2, que é uma disciplina optativa.
Então, quem gostar desse debate, é interessante, né, se matricular, né? Obviamente, se quiser e se o horário não for ruim, obviamente, né, que vocês têm as obrigatórias para pegar. Mas quem tiver interesse, eu vou dar Economia Política 2. E aí, na Economia Política 2, por exemplo, né, eu vou mostrar como é que os banqueiros, os comerciantes, né, outra classe de capitalistas, se apropriam do excedente, por exemplo. Né, vou explicar o que caracteriza a atividade comercial e a atividade bancária, se compreender os bancos, né, a atividade bancária. Né? Enfim, esse tipo de discussão vai ser desenvolvida, né, na Economia Política 2, a teoria dos juros, né, como é que é produzido o lucro comercial, o lucro de empresas como Casas Bahia, Ponto Frio. Então, quem tiver interesse, né, nessa área, nessa discussão sobre o excedente, nessa discussão sobre a teoria do valor de Marx, né, e sobre todos os seus desdobramentos, né, fica aí o convite. Né. Enfim, e para a aula de hoje, né, essa discussão sobre a origem da mais-valia está encerrada. Né. Acho que eu deixei claro e aqui eu abro espaço para vocês tirarem alguma dúvida, caso vocês tenham. Quem quer tirar alguma dúvida? Querem tirar dúvidas? Podem responder aí no chat. Eu não estou com dúvida não, professor, não sei os outros. E os demais? Também não, professor. Estou me fazendo bem entendido, então, é? Sou meio prolixo, né? Correto? Então, acabou. Então, beleza, pessoal. Então, posso terminar a gravação? Você me autoriza aí, terminar a gravação? Sim. Então, vou interromper aqui a gravação.